Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6, versículos 31 a 35. Assim está escrito: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por quê? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 9 maneiras de como Jesus se apresenta aos homens. Esse texto que li nos relata quando, após a multiplicação dos pães, que aquela multidão foi alimentada, no dia seguinte, a mesma multidão se aproxima de Jesus, porque no dia anterior eles estiveram ali, Jesus fez um milagre, o pão multiplicou-se, todo mundo alimentou-se, não teve nenhuma preocupação, foram para casa saciados. No dia seguinte, eles voltam novamente, naquele mesmo propósito, de que ao estarem com Jesus, o milagre vai se repetir, vai acontecer, e novamente eles vão ser alimentados pelo Senhor Jesus. É exatamente neste clima que o Senhor Jesus observa com que intenção aquelas pessoas estavam vindo para ele no dia seguinte, após a multiplicação dos pães, e Jesus então revela o que ele discerniu no coração daquelas pessoas. E diz assim: Jesus respondeu-lhes, versículo 26 do capítulo 6 de João. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Jesus entendeu. Eles não foram ali por um milagre, mas foram ali atrás do alimento, atrás do pão. E os versículos 27, Jesus então coordena que a orientação para eles não era esta de chegar a Jesus na intenção de comer pão. Então ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus já colocou aqui a correção necessária diante daquele povo, que não era vir ao seu encontro para comer pão, mas era para observarem que, além do pão físico, existe em Jesus algo de natureza espiritual profundo, permanente e indispensável à vivência humana. E foi isto que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece. A comida que come hoje perece, amanhã não existe. E precisa providenciar para amanhã, providenciar para outros dias. Então Jesus disse: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Quando Jesus estava
no monte da tentação, e Satanás lhe apresentou dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus tem poder para transformar pedras em pães? Tem, perfeitamente. Mas a resposta de Jesus foi a seguinte: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é para nós, da nossa vida com Deus, como o nosso alimento. E é um alimento espiritual. A palavra de Deus, ela tanto é o manjar, ela tanto é o primeiro leite que se toma na infância. O próprio apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por eles vá crescendo. A palavra de Deus é semelhante a leite. Depois ela é semelhante a peixe, a pão, a carne, a mel e tantas outras figuras que a palavra de Deus mostra sobre a utilidade da palavra de Deus. E tudo isto com lições de natureza espirituais, porque é para a nossa vida com Deus. Não é para a vida física, não é para o corpo físico, mas é para a vida espiritual com Deus. Para o corpo físico é o pão, ou de cevada, ou de trigo, seja lá do que for. Este é o pão, que é a subsistência para o ser humano. Mas o que Jesus está dizendo, ele disse: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, e quem dá esta comida é o Filho do Homem, porque a este o Pai Deus o selou. Deus aprovou que, através de Jesus, nós fôssemos alimentados diante da presença de Deus. E aqui no texto que li, diz que os judeus estavam procurando colocar diante de Jesus que no tempo de Moisés, os seus pais comeram o maná no deserto, dizendo que era o pão do céu. O maná no deserto foi uma provisão de Deus enquanto eles estavam no processo da peregrinação. Mas ao passar este tempo, eles foram alimentar-se com os frutos da terra. Então disse Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Aquilo que Moisés deu a eles não foi o pão do céu. Foi a provisão de Deus para eles aqui na terra. Mas ele disse o seguinte: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, observe, ele disse: Moisés não vos deu o pão do céu. Deu, está no passado. Moisés, àquela época, já não existia mais. Já tinha sido chamado ao descanso. Tantos milênios antes de Jesus vir como homem. Então ele diz: Moisés não vos deu o pão do céu. Mas diz: mas meu Pai vos dá. Ele não disse: mas meu Pai vos deu. Ou meu Pai vos dará. Ele diz: meu Pai vos dá. Então é preciso entender esta colocação. Dá, meu Pai vos dá, é para agora, é para este momento, é para o presente. Jesus estava diante daquelas pessoas. E aí então ele abre este importante leque e diz o seguinte: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E ele então traz para eles a identificação, como eles devem saber quem é o pão de Deus que desce do céu. Então ele diz o seguinte: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus não precisou inicialmente aqui dizer
eu sou o pão que desceu do céu. Mas ele deu sinais para que eles entendessem de quem Jesus estava falando. Ele disse, meu Pai vos dá. Então se dá é agora. Agora na presença deles está quem? Jesus. Mas Jesus diz estas palavras para que eles passem a pensar e a chegar à conclusão de quem é o verdadeiro pão de Deus. Então ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Todos eles tinham conhecimento pela Escritura que Jesus desceu do céu. Jesus, como Deus, ele despojou-se da sua glória, assumiu o plano de Deus, submeteu-se a vir através da encarnação, ou seja, do nascimento pelo ventre de Maria, entre aquele povo e habitar com eles. Então aqui está a identificação de que Jesus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele veio exatamente para dar vida ao mundo. Então, provando aqui que é o Senhor Jesus. Como eles estavam em dificuldade para entender, Jesus então revela a eles no versículos 48 a 51, dizendo o seguinte: eu sou. Agora Jesus disse eu. Deu indicativo, mas agora ele se apresenta, ele diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque o maná não é o pão da vida, porque eles comeram e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Este quem? Jesus. Ele estava falando de si. Eu sou o pão da vida. Então, este, quer dizer, ele é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E reafirma, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então nós encontramos aqui, Jesus abriu de maneira clara diante deles, e esta primeira apresentação de Jesus diante dos homens, ele apresentou-se como o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus é, para mim, para você, para cada um de nós, à luz desse texto, deixado escrito por João, da vida de Jesus, que Jesus, nesta escritura, ele está identificado como o pão vivo, o pão do céu, o pão de Deus, que desceu do céu, e que este pão, quem dele comer, não morre, mas vive, diferente de quem comeu maná e morreu. Quem alimentar-se de Jesus, viverá para sempre. Então, Jesus aqui apresenta-se dizendo, eu sou o pão da vida. Resolvido este problema. A segunda maneira como Jesus se apresenta, nós encontramos aqui no capítulo 8 e o versículo de número 12. Jesus deixa claro o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui apresenta-se aos homens como sendo a luz do mundo. A luz que veio para resplandecer em meio às trevas nas quais a humanidade vivia. Trevas que foram originárias do pecado e da separação de Deus. Quando nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo
4 e dos versículos 14 a 16, está escrito assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Nestas terras habitavam ali pessoas que a condição delas era a seguinte: o povo que estava assentado em trevas. Eles estavam assentados em trevas. Quando Jesus se apresentou, diz a palavra, viu uma grande luz. João, quando começou o evangelho, no capítulo 1 e o versículo 7, ele diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Esta luz, de quem João está anunciando, refere-se a Jesus. Então, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Seguindo, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz apareceu, manifestou-se. Esta luz é Jesus. E ele diz-nos aqui no capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. E como luz do mundo, ele está para dar claridade, entendimento e iluminação à vida das pessoas. E ele diz: e quem me segue não andará em trevas, não andará em escuridão, mas terá a luz da vida. Ou seja, a luz para viver. Esta luz maravilhosa que é o Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Quando no Sermão do Monte, Jesus disse que nós que o seguimos e o servimos, ele disse: vós sois a luz do mundo, porém nós somos a luz refletida. A luz de Jesus focaliza-se em nossa vida, deve-se estampar em nós, e nós devemos ser a semelhança de um espelho que ele vai refletir. Por exemplo, a luz reflete-se sobre o espelho e o espelho joga ela para o espaço, para uma outra direção. E aquela luz refletida no espelho, ela vai iluminar não só o espelho, mas outros lugares também. É assim que acontece conosco. Jesus é a luz do mundo. Portanto, é a nossa luz. Nós andamos na luz, não andamos em trevas. Por termos a comunhão e a habitação de Jesus em nós, nós agora precisamos, à semelhança de um espelho, refletir, mostrar a luz de Jesus na nossa vida. É por isso que ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, para iluminar, para brilhar, para clarear, para não permitir trevas e nem escuridão, mas trazer a claridade, luz do mundo. A segunda maneira, como Jesus se apresenta aos homens, é como a luz do mundo. A terceira maneira como Jesus se apresenta aos homens está no capítulo 10 e o versículo de número 7, onde Jesus diz assim: tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus, agora, nesta terceira maneira, ele apresenta-se como a porta das ovelhas, do aprisco, o lugar aonde as ovelhas são colocadas e guardadas em segurança. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, a porta por onde as ovelhas entrarão. Elas não pulam o muro, elas não entram por outro lugar, elas só entram pela porta. E seguindo, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só haverá salvação se entrar pela porta. E esta porta chama-se Jesus. Ele é a verdadeira porta. Mas a quarta maneira como Jesus se apresenta está aqui no capítulo 10 e o versículo 14. Versículo 11 e 14. Diz assim, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então Jesus, nesta quarta maneira de se apresentar, ele apresenta-se como o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Então este é um pastor maravilhoso. Salmista chamou o Senhor dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O apóstolo Pedro o chama o sumo pastor, o grande pastor de ovelhas. E aqui Jesus disse: eu sou o bom pastor. A maneira como ele se apresenta é como o bom pastor, que agrega ovelhas, que atrai ovelhas, que cuida de ovelhas, que leva a água, que leva ao alimento, que leva ao descanso, que oferece-lhe proteção, cuidado, direção. Jesus, como o bom pastor, ele se apresenta desta maneira diante dos homens, onde eles são aproximados do Senhor, são curados as suas feridas, são guiados, orientados, alimentados e levados em segurança a caminhar na direção do Senhor. Mas a quinta maneira como Jesus se apresenta aos homens, nós encontramos agora no capítulo 11 e o versículo 25. Nós vamos encontrar aqui duas maneiras. Já vimos a quarta maneira, vamos ver então agora a quinta e a sexta. Está escrito assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui, em princípio, apresenta-se como a ressurreição, ou seja, aquele que restaura, que ressuscita a vida. Quando João deixou registrado no capítulo 4 e o versículo 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto é a ressurreição. E aqui ele diz: eu sou a ressurreição.
Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a Lázaro, enfim, isto prova o poder em Jesus. E aqui ele afirma aos homens esta quinta maneira, como sendo a ressurreição. E conclui dizendo que ele não somente é a ressurreição, mas ele é também a vida. A vida trabalha em conjunto com a ressurreição. A partir do momento que a pessoa é ressuscitado, a vida vem e a pessoa passa a reviver. E revivendo, ele vai conhecer a Jesus, que se apresenta aos homens, em quinto lugar, como a ressurreição, em sexto lugar, como a vida, e em sétimo e oitavo lugar, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui apresentando-se aos homens como o caminho e como a verdade. Sétima maneira, ou sétima e oitava maneira, como ele se apresenta aos homens, dizendo-se caminho, o caminho pelo qual nós podemos e devemos seguir. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Tendo a Jesus como caminho, nós não andaremos por lugares errantes e perigosos, mas andaremos pelo caminho que Deus colocou diante de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho. Em oitavo lugar, ele disse: e a verdade. Então, em Jesus, não há engano, não há mentira, não há nada que possa fazer as pessoas duvidarem e desacreditarem do seu poder. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Verdade absoluta. Ele é a verdade. Como Deus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito é a verdade, Jesus também disse: eu sou a verdade. Então vimos aqui a sétima e oitava maneira de Jesus apresentar-se aos homens. E a última maneira encontramos aqui no capítulo 15, o versículo 1, onde Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus apresenta-se como sendo uma árvore frutífera diante da presença de Deus, que é o lavrador. Então, a videira pertence ao lavrador. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus apresenta-se aos homens também como sendo a videira verdadeira, aonde nós, pela salvação, fomos enxertados nesta videira verdadeira e agora recebemos a seiva, a vida de Jesus como videira para a nossa vida, pela qual nós vivemos de acordo com o propósito e a vontade de Deus através de Jesus. Então aqui está 9 maneiras como Jesus se apresenta aos homens. Então nós observamos, em primeiro lugar, Jesus apresenta-se como o pão vivo que desceu do céu. Segundo lugar, ele apresenta-se como a luz do mundo.
Terceiro lugar, ele apresenta-se como a porta das ovelhas. Quarto lugar, ele apresenta-se como o bom pastor. Quinto lugar, ele apresenta-se como a ressurreição. Sexto lugar, ele apresenta-se como a vida. Sétimo lugar, ele apresenta-se como o caminho. Oitavo lugar, ele apresenta-se como a verdade. E nono e último lugar, ele se apresenta como a videira verdadeira. São todas as expressões pelas quais Jesus se apresenta aos homens. E em cada uma destas maneiras, há lições profundas, importantes, espirituais e disponíveis para cada um de nós que estamos servindo a Cristo, desfrutarmos dele como pão da vida, como luz do mundo, como porta das ovelhas, como bom pastor, como ressurreição, como vida, como caminho, como verdade e como videira verdadeira. Que possamos desfrutar estas bênçãos maravilhosas da maneira como Jesus se apresenta aos homens. Quem sabe você ainda não serve esta noite. Ele apresenta-se a você destas 9 maneiras, para que você entenda o amor, o cuidado, a proteção de Deus para a sua vida e a libertação que lhe é oferecida através de Jesus. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.